Quero ser o teu amigo, nem de mais nem de menos, nem tão longe, nem tão perto, na medida mais precisa que eu puder. Mas amar-te sem medidas e ficar na tua vida da maneira mais discreta que eu puder, sem tirar-te a liberdade e sem jamais te sufocar, sem forçar tua vontade, sem falar quando for hora de calar, sem calar quando for hora de falar, nem ausente e nem presente demais, simplesmente e calmamente ser-te paz. Olá, amigos e seguidores da Vibe Mundial. Quem lhes fala é Albino Duarte, mais uma vez nesta sexta-feira. Em busca da felicidade está começando. E lá vamos nós para o nosso bate-papo gostoso. Final de ano, tempos corridos. Parece que o tempo passa mais depressa ainda em função de todas as coisas que as pessoas têm para fazer. Então a gente agora vai se dar uma trégua, parar um pouquinho, para que possamos conversar aí por 25 ou 30 minutos, para que possamos, através desse papo, renovar a nossa energia, o nosso otimismo para a nova etapa que está chegando, o novo ano, e também renovar a nossa força vital. Amigos, é o seguinte, uma ouvinte muito querida me fez uma pergunta que talvez muitas pessoas pensem a respeito. Como é que fica essa coisa da tecnologia, números, códigos, senhas, telas na nossa frente? Como é que fica isso frente à espiritualidade? Algumas pessoas já me perguntaram o seguinte: essa história da gente ficar, tão ligado na tecnologia, até porque nós temos que ficar, tem coisas que hoje em dia são virtuais e ponto. São virtuais, são digitais e não tem como. Então muita gente pergunta assim: será que essa história de eu me dedicar tanto à tecnologia, essa história de eu passar tanto tempo do meu dia nas telas, na realidade digital, será que tudo isso não compromete o andamento da espiritualidade na minha vida? Então, vamos raciocinar juntos. Vejam bem, a tecnologia, ela trouxe coisas incríveis para o ser humano. Eu estou falando da parte boa. Ela trouxe coisas incríveis. Por exemplo, o fato das pessoas se aproximarem. Meu Deus, eu entro hoje em dia no Facebook, eu procuro de repente um amigo meu que estudou comigo lá nos anos 80, qualquer coisa assim, acho e eu me reaproximo dele. Então a gente reencontra muitas pessoas. As pessoas ficaram mais próximas, mesmo que por um caminho virtual. Porque hoje em dia todo mundo fala virtualmente, Então, essa história
da aproximação das pessoas, de você poder falar com quem está na Europa, com quem está no Japão, poder ver a pessoa que está do outro lado do mundo, né? Reencontrar amigos, essa aproximação, mesmo que isso não aconteça presencialmente, mesmo que aconteça virtualmente, você escuta a voz da pessoa, você sente a energia da pessoa. Isso é uma coisa muito positiva. Quantas pessoas que a gente perdia de vista e não sabia nem se estavam vivas. E hoje você tem a oportunidade de reencontrar muita gente, de contatar muita gente e de renovar muitos laços de afeto e amizade. Até aí, nota 10, né? Uma outra coisa importante, por exemplo, né? No avanço da tecnologia, é a parte da medicina. Isso é fantástico. Meu Deus do céu, o avanço tecnológico na área da medicina. Você faz cirurgias hoje por videolaparoscopia, pelo sistema robótico, e tudo isso é muito rápido, muito menos sofrido. Então, a tecnologia, a modernidade nos trouxe coisas incríveis. Agora, o que eu acho é o seguinte: você não pode ficar refém das telas e da tecnologia, porque se você ficar refém, você se distancia da natureza, das coisas da natureza, das coisas que não são tecnológicas. Então a gente tem que ser um usuário da tecnologia, usuário das telas e da tecnologia como um todo, mas não nos tornarmos reféns. E aí é que está a grande jogada e o grande desafio. Eu, por exemplo, me utilizo das redes para falar com pessoas, tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto de trabalho. Eu também trabalho no computador, só que eu não me permito me tornar um refém, porque aí você se distancia das coisas da natureza. E quando você se distancia da natureza, porque a natureza o que é? O que ela representa? A manifestação genuína do arquiteto. Quando você se distancia da natureza, você começa a entrar em desequilíbrio, porque a natureza, ela nos passa energias e frequências que visam o nosso equilíbrio diante dela. Então, o que eu recomendo? Seja um usuário. Não se torne refém da tecnologia nunca. Não tenha papos e conversas apenas virtuais. Converse com as pessoas, se possível, presencialmente, pelo menos algumas vezes na semana. Olhe nos olhos da outra pessoa. Abrace presencialmente uma outra pessoa. Percebem? Não fique apenas no virtual. Não se torne refém. A tecnologia também é fundamental para a evolução do planeta. Só que nós não podemos nos tornar reféns, deixando de lado o aspecto da natureza, daquilo que é natural, com todas as suas manifestações. Estava previsto pelos seres elevados, pelos mestres, que num determinado momento o homem se perderia, ficaria deslumbrado diante das coisas tecnológicas que apareceriam no planeta. Estava previsto, mas está previsto também que num determinado momento ele adquire mais equilíbrio e volta para o eixo, que é o contato com as coisas naturais.
Percebem? Eu acho que aí está o grande lance do equilíbrio, né? Quando eu percebo que eu estou muito tempo no computador ou no celular, eu paro, levanto, abro a janela do meu quarto ou do meu escritório e fico olhando para a área verde que eu tenho lá no fundo do meu prédio. Então eu vou para a rua, eu vou nem que for na padaria tomar um café. Eu ligo para alguém, eu não estou vendo esse alguém na minha frente, mas eu estou falando com uma pessoa, independente de chamada de vídeo. Eu tenho um telefone fixo, por incrível que pareça. Eu, graças a Deus, sou conservador em algumas coisas. Eu pego o telefone fixo e falo com a pessoa ali para ouvir ela bem, para sentir a energia dela. Eu vou para a rua, eu vou dar uma volta. Eu não quero perder de vista a natureza e as coisas que nascem da natureza. Eu acho que essa é a grande dica. O equilíbrio, utilizar o lado bom, que o lado complicado é o lado viciante, é o lado no qual você se torna refém e esquece que tem gente andando na rua e de repente faz muito tempo que você não presta atenção em pessoas andando na rua, pessoas sorrindo, pessoas se movimentando. Nós não podemos perder o contato com a natureza, a grande mãe, porque ela nos transmite o grande suporte da existência nesse planeta. Tá bom? E agora, meus amigos, a gente vai falar sobre um assunto sério, que eu já falei outras vezes aqui na rádio, que eu falo nas minhas palestras, que é a coisa da compulsão, dos comportamentos compulsivos. Vamos raciocinar juntos. O que é um comportamento compulsivo? Quando você tem um vazio lá dentro da alma, que você não consegue trabalhar esse vazio, preencher esse vazio, acomodar esse vazio, você vai buscar o alimento para ele fora de você. Então a pessoa cai no jogo, cai no sexo excessivo, no sono excessivo, na comida excessiva, na bebida excessiva, nas drogas, né? Compulsão é isso, é porque você não vai com calma, o nome já fala, comportamento compulsivo. Você vai compulsivamente, como se fosse desesperadamente, até sem perceber, buscar lá fora, ilusoriamente, buscar o quê? Um alívio para o seu vazio, para o vazio que você sente, que te incomoda e que você não sabe como lidar com ele, como acalmá-lo. Então você vai ilusoriamente buscar lá fora, né, em coisas que momentaneamente aliviam, mas só aliviam momentaneamente, porque o vazio continua na sua alma, né? E os comportamentos compulsivos, eles são complicados porque eles atraem espíritos que também são compulsivos. Eu já falei muitas vezes aqui na rádio, por exemplo, você está bebendo não socialmente, você está bebendo compulsivamente. O que acontece? Você bebe. Quando você coloca o copo aqui do lado, os espíritos compulsivos estão ali, bebendo junto com você. Você bebe e eles bebem também, porque eles também têm compulsão. No caso, no exemplo, eles têm compulsão pela bebida. Aí, não só eles bebem, como eles ficam cutucando você, para que você tenha vontade de beber outras vezes, para que eles possam beber junto. Então você está alimentando a sua compulsão e a compulsão dos espíritos. Percebem? Isso é muito complicado.
A mesma coisa com cigarro. Quem fuma compulsivamente, botou o cigarro no cinzeiro, o espírito que tem compulsão pelo cigarro, ele vai lá fumar com você. Então você está fumando e colaborando para que ele fume também. Então fica uma dobradinha, um fica alimentando o outro. E isso é muito complicado, até que as consequências complicadas apareçam. A história do medicamento. Quando eu conto a história do medicamento, muita gente fala assim para mim: nossa, eu nunca tinha ouvido falar isso. Meus amigos, é complicado. Porque se você, por exemplo, é um hipocondríaco, toma muitos remédios, porque você precisa do remédio para se sentir bem, né? Tudo aquilo que é prescrito pela medicina está perfeito. É um profissional qualificado para prescrever, ok? Quando você toma remédios por conta própria, para de repente sair de um determinado mal-estar, você vai atrair espíritos doentes que também são compulsivos por medicamentos, né? E eles acham que eles vão ficar bem, ilusoriamente, né? Porque a compulsão a gente trata de uma outra forma. Vocês nunca pararam para perceber que quando você pega uma cartela de comprimidos, né? Quando você pega e tira o comprimido da cartela ou do vidrinho, na hora eles sugam parte da energia que está ali naquele comprimido. E de repente o que você coloca na boca é uma parte pequenininha do potencial do comprimido, porque o comprimido já é sugado por eles na hora que você pega. Por isso que tem tanta gente, né, que toma medicamento e a melhora é pequena. Provavelmente esse medicamento, quando você coloca na boca, já está com uma potencialidade muito pequena, porque a outra parte já foi para o espírito. Porque é assim, comportamento compulsivo é assim, porque tudo que é compulsivo foge do equilíbrio. Se eu bebo, vejam bem, se eu bebo socialmente, eu não tenho comigo a energia da compulsão, que é a energia que vai atrair os compulsivos. Percebem? Tudo que eu faço de forma compulsiva, né? Tem gente que dorme noite e dia, compulsivamente. Tem gente que come demais da conta. Tem gente que pratica o sexo de uma forma compulsiva. E assim a bebida, assim o cigarro, tudo que eu faço carregando comigo a energia da compulsão, eu chamo a atenção de espíritos compulsivos, eles se aproximam e ficam junto comigo enquanto eu vou praticando aquele comportamento compulsivo. E isso acontece muito com os medicamentos também. A bebida, por exemplo, não só eles bebem, como eu disse há pouco, eles ficam cutucando a pessoa para que ela tenha vontade de beber o quanto antes novamente. A mesma coisa com o cigarro, a mesma coisa com a droga e com medicamentos também. Uma ocasião, uma pessoa falou para mim o seguinte: ela sentia um vazio, um incômodo, aí aquilo ficava misturado com algum tipo de mal-estar físico. Ela chegava no armário de remédios dela, ela ficava olhando e pensava assim: qual que eu vou tomar agora? Qual deles? Percebem? Aquela compulsão. Aonde tem a energia da compulsão, você automaticamente, quando existe isso, você está atraindo os espíritos que também são compulsivos. Aí eles bebem com você, eles fumam com você, eles ficam ali do lado esperando você pegar um novo copo de bebida, um novo cigarro, e na parte do medicamento eles levam sim, eles sugam
a potencialidade daquele medicamento e de repente fica muito pouco para você. Então nós temos que evitar os comportamentos compulsivos. De que forma? Busque um profissional, busque um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, ou busque a espiritualidade. Porque a espiritualidade faz uma coisa muito importante. Se você já tem espíritos compulsivos ali agregados à sua pessoa, a espiritualidade vai tirar. Aí você vai para o tratamento médico e vai ter muito mais facilidade no êxito do tratamento. Percebeu que é compulsivo em alguma coisa? Busque um tratamento, né? Não aquela compulsãozinha que aparece de vez em quando, não é essa. É aquela compulsão que permanece na sua vida. Busque um tratamento, porque aí você vai libertar espíritos, ajudar. Porque se você não alimenta aquele espírito, você está colaborando com ele. E vai também garantir uma vida com qualidade, porque a vida tem que ser vivida com qualidade. Observe-se nesse sentido. Tudo aquilo, medicamento, como eu disse, é prescrito pelo médico, está tudo certo. Percebeu que é compulsivo, qualquer forma de compulsão, cuidado, busque um tratamento. Amigos, eu sou Albino Duarte. Sou presidente do Templo Espiritualista Marco Antônio, que faz um trabalho de umbanda belíssimo, uma umbanda que renova, que liberta, uma umbanda que te orienta nas coisas que você precisa. O nosso site, anote aí, tema.org.br, www.tema.org.br. Eu estou no Facebook, Albino Duarte, e no Insta, Albino Duarte número 1. O telefone do nosso templo, nós já estamos encerrando as atividades e estaremos de volta 13 de janeiro. Quer alguma informação? Ligue para o Inaldo, o meu assistente. Telefone 11 São Paulo, 99757 6313. 99757 6313. Site tema.org.br. Não conhece a nossa casa ainda? Não conhece o nosso templo? Venha conhecer, em janeiro a gente está de volta. Um grande abraço a todos vocês e nesse momento de final de ano, o que eu peço é que o Natal de todos seja abençoado, que seja um Natal leve e que no ano que vem vocês possam estar bem. Essas duas palavrinhas, estar bem, elas resumem tudo. Que vocês sejam abençoados e que vocês estejam bem. Repito, que no ano que vem nós todos estejamos bem, com as bênçãos do Cristo, do Arcanjo Miguel e de todos os mentores que trabalham a serviço do bem. Grande abraço. Sexta-feira estaremos de volta. Até breve, meu amado Brasil.